Sou Raíssa, estou de volta com mais um podcast do Blog Só Futebol Não, nessa manhã até ensolarada de domingo, apesar disso a temperatura caiu aqui um pouco, estava 27,3, agora está 27,1, chegando agora então para falar aí sobre Big Tech, o controle de pensamento. Não tá fácil não pra gente, acho que todo mundo já experimentou alguma sensação do que vai ser dito aqui. Mas agora é um artigo, né, que me inspira aqui, publicado na Time de 29 de junho deste ano. O artigo intitulado We are dangerously close to giving big tech control of our thoughts. Traduzindo aí rapidamente, nós estamos perigosamente perto de dar a big tech, que é como se chama essas grandes companhias de tecnologia, o controle dos nossos pensamentos. Foi escrito por Suzy Alegre, que é advogada especialista em direitos humanos e autora do livro, não sei se tem esse livro já por aqui, vou botar o título em inglês mesmo, Freedom to Think, The Long Struggle to Liberate Our Minds, que é algo como a liberdade de pensar, né? Liberdade de pensamento, a grande luta para libertar as nossas mentes, né? Ela começa lá no artigo apontando a contradição de Elon Musk, porque ele se apresenta como um absolutista, né, da liberdade de expressão, um grande defensor da liberdade de expressão, apesar de haver relatos para toda hora aí que você queira olhar dos funcionários de suas empresas a respeito do tratamento que receberam, né, e que recebem ao criticá-lo, o que indica que a defesa que ele faz aí da liberdade de expressão tem claros limites, né, mas na verdade, até pela data da publicação do artigo, no 29 de junho, a gente já sabe que ele foi motivado pela preocupação com a notícia da aquisição do Twitter por Musk. Eu, inclusive, lá no Twitter coloquei, né, o começo do fim dessa rede. Porque essa aquisição por uma pessoa tão controversa, para dizer o mínimo, né, nas suas ideias, causou assim um despertar da população em geral, pelo menos dessas pessoas que lidam com esse tipo de problema, né, os juristas, para esse potencial problemático, né, de alguém acessar e controlar bilhões de opiniões no mundo, e o efeito disso no direito da sua liberdade de pensamento, né, que você tem a liberdade e é preciso garantir essa liberdade. Lá em 1942, né, a Suprema Corte americana já declarava que, aí eu vou abrir aspas aqui para ela, liberdade de pensamento é absoluta de sua própria natureza, né? O governo mais tirano existente, né? O governo mais tirano é inefetivo para controlar o funcionamento interior da mente. É assim que a gente sempre achou, fecha aspas, né? É assim que a gente sempre achou, que, tá dentro da minha cabeça. O que eu tô pensando aqui, você não sabe o que é que eu tô pensando. Eu posso estar lhe dizendo que estou pensando uma coisa, eu estou pensando outra completamente diferente. Então, é uma liberdade que é afirmada no direito, mas que, na verdade, ela é, como se diz um termo jurídico, de per si. Ela existe sozinha, não precisa nem para você garantir isso, porque está dentro da sua cabeça. Ninguém vai conseguir arrancar isso de você ou incutir alguma coisa, pelo menos era o que se achava. Mas a realidade atual das Big Tech, a partir do que a gente vê aí em redes sociais, é que há sim uma busca incessante de acesso e controle da mente humana, inicialmente com fins de lucro. Mas a gente sabe que as coisas começam assim e terminam muito mal. E hoje mesmo, se você disser, que podcast besta é esse? Como é que a pessoa vai acessar e controlar uma mente? Ora, hoje, gente, o que são marketing e propaganda, que não áreas voltadas a induzir necessidades e vontades, né? Você não... Eu até me lembro, na boa época da minha especialização de Direito Constitucional na UFRN, eu era aluna, né? Eu não fui professora da especialização na UFRN, eu fui professora da graduação, né, de prática jurídica, mas... como aluna da especialização da UFRN, bota mais de uma década aí disso, já vai fazer quase que já temos aí quase 20 anos, né? Tá muito perto disso, tá caminhando para isso. Tem uns 15 pelo menos. A gente, dentre as matérias, lá tinha direito do consumidor, me lembro até que era o professor promotor, né, José Augusto, que dava essa aula. Ele dizia que
E marketing, propaganda, eles fazem o quê? Fazem você comprar o que você não quer com o dinheiro que você não tem. Então, em resumo é isso. É uma forma de controlar o seu pensamento, porque vai lhe induzir uma necessidade que você não tem e com dinheiro que você não pode nem gastar. Bom, essas práticas, e aí, claro que eu não estou chamando aqui o pessoal de marketing e propaganda de nazista, mas os nazistas já utilizavam, né, as rádios e alto-falantes para impedir que 80 milhões de pessoas pensassem de forma independente. Quem disse isso, não sou eu que estou falando, quem disse foi Albert Speer, que foi ministro de armas de Hitler, né, e explicou dessa forma sobre a máquina de propaganda nazista durante aquele tribunal de crimes de guerra lá em Nuremberg. Então, há muitos anos já se fala disso. Trazendo a coisa mais para este século, né, a gente teve aí, ali, principalmente em 2017, né, o papel do Facebook, facilitando o genocídio em Mianmar, induzindo, facilitando, né, e esse genocídio cometido por militares contra a minoria muçulmana Rohingya. A gente tem uma mania, às vezes, de não olhar para certas partes do mundo. Essa é uma delas e chamou a atenção para justamente esse papel do Facebook, porque foi chocantemente esfregado na nossa cara, né, que as postagens de casos de violência fictícios, né, as famosas fake news, viralizavam apenas para estimular ódio. E um caso desse, por exemplo, inventaram um estupro de uma criança. E, gente, a invenção partiu de um monge, né, um desses casos aí que gerou esse genocídio todo. Um monge inventou um estupro de uma criança, acusando lá 2 caras da minoria, e o que terminou culminando com o assassinato desses 2 acusados, e justamente nem houve estupro, nem foi por eles, daí vocês tiram. Então, distorcer os fatos para incitar a violência é a batida vista hoje em quase todas as redes sociais, infelizmente. Isso para ficar só nos casos mais extremos, mas a gente pode falar, bom, ainda nesses casos extremos de Donald Trump, Bolsonaro e tantos outros que usam descaradamente essas ferramentas com esse tipo de intenção, né? Promoção de ódio, porque, enfim, você com ódio, você não raciocina direito e volta nesse povo que não tem a menor capacidade de gerir nem sua própria casa, você imagine um país. Mas, isso são os casos mais extremos. A gente vê essa indução para outras coisas, para consumo, como eu disse, já de propaganda, de marketing e outras coisas mais também. Bom, o uso dos dados também aponta, e aí começa a ficar muito perigoso essa questão do controle do pensamento, porque ele aponta também quem é mais suscetível a, por exemplo, a postar na internet, né, de acordo com os seus cliques, os seus likes. Às vezes nem precisa você clicar nem dar like, basta você passar o olho e ficar um tempo olhando aquela postagem, né? O algoritmo já lhe conhece, a inteligência artificial já lhe conhece, né? Então ela consegue dizer se você tem mais propensão, é mais suscetível a postar na internet, a acreditar em teorias da conspiração, se você não vai conseguir resistir a um cupom de desconto, né, a uma determinada oferta que aparece, e por aí vai. Então, imagine esse tipo de dado personalizado nas mãos dessas big techs, né, para onde pode ir em mãos erradas, né? A nossa mente, ela tem sido descaradamente induzida diariamente, né, tanto de forma comercial quanto para fins político-eleitoreiros. E um reflexo disso, para quem não entendeu ainda, é o surgimento da neuropolítica. E se usa aí a psicografia comportamental política em processos eleitorais, né, permitindo, e esse é o grande problema, minar os pilares da democracia mundo afora, não importando quem financia ou em quem você vota, se está sendo feito para o lado bom, para o lado ruim. Uma mente manipulada é uma mente manipulada, né? Você precisa votar porque você decidiu, você conversou com seus amigos. Claro que votar, política em si é uma questão de você tentar convencer, mas tentar convencer é uma coisa, induzir, manipular é outra totalmente diferente. Então, o controle da mente em massa é hoje a maior ameaça à liberdade de pensamento e tudo que a gente consegue construir a partir dela. E aí, hoje, se é muito claro que as redes sociais são usadas assim, pior, e aí é o grande alerta desse artigo de Alegre, né, na Time, são os dispositivos no corpo que a gente costuma usar como acessórios e começa a usar
ela aponta, por exemplo, que Elon Musk está desenvolvendo o Neuralink e a própria empresa, com o objetivo de acesso direto ao cérebro, e a própria empresa anuncia que vou abrir aspas, o primeiro implante neural que permitirá você controlar um computador, smartphone, onde você for. Olha que coisa linda, porque ninguém vai dizer que é porque você vai ser controlado, porque o caminho inverso existe nesse dispositivo, né? Imagina aí um dispositivo anexado ou que tem acesso de alguma forma, que a gente não sabe ainda como será, como esse Neuralink, acesso ao seu cérebro e precisando de versões atualizadas, que sempre diz, não está mais prestando, tem que... E o que é que vai vir em cada atualização dessa, né? O que mais pode ser inserido aí em você com esse tipo de disfarce? Porque ninguém vai dizer, olha, a gente está implantando isso para saber exatamente o que você faz, induzir exatamente o que você faz e para que você compre esses produtos, para que você vote desse jeito, que é assim que a gente quer. Não, vai dizer que você que está no controle, sem precisar clicar em nada, né? Tá tudo aí na força do pensamento para você utilizar. Então, enfim, é preciso acordar enquanto é tempo para essa potencial ameaça que esses sistemas... A gente já está com o problema das redes sociais. Imagina a gente com esses sistemas, com acesso direto às nossas mentes, de forma massiva. Eles representam uma afronta total a muitas coisas, mas especialmente a liberdade de pensamento. Nem isso você tem mais. Quer dizer, aquilo que estava dentro da sua mente, que você achava que ninguém teria acesso e que a lei nem precisaria garantir, e é essa a nossa falha, porque não se vislumbrou isso, e hoje a gente não tem essa garantia expressa, né? As formas de controlar isso, de regular isso de forma expressa. Então, a gente precisa acordar urgentemente, porque agora essa liberdade de dentro da cabeça, ela está ameaçadíssima. E é a liberdade de pensamento que nos permite, por exemplo, combater a mudança climática, porque umas empresas convencem em um caminho, a gente entende o outro. Combater o racismo, que é uma coisa alastrada, mas que a gente consegue se libertar porque a mente está livre para entender que aquilo é errado. Combater a pobreza global, mas também essa liberdade de pensamento que nos permite a gente se apaixonar, a gente rir, a gente sonhar. Se perdermos isso, aí, desculpem, não há mais como voltar atrás, né? Depois que perdeu, como é que volta? Se já perdeu, você não sabe mais nem se o que você está pensando é o que você está pensando. Então, a autora ressalta que a gente precisa de uma forte regulação legal desses sistemas. E aí eu me junto a ela nesse alerta. E não é à toa que a gente vê a União Europeia avançando muito em relação a essas empresas, realmente. E a gente precisa, segundo a autora, banir mesmo esse tipo de acesso como produto de consumo. Ele pode servir como tratamento de alguma coisa, mas consumo massivo, não. Ela diz que é preciso, então, banir antes de sua disponibilização massiva. É preciso aprender com a história o quão perigoso é permitir que um único homem, controle mentes de bilhões ou milhões ou bilhões de pessoas e nos preparar para dizer não a isso antes que seja tarde demais. A gente já viu tanto o Exterminador do Futuro achando que vinha um robô, a gente só esqueceu de dizer que algoritmo, inteligência artificial também funciona dessa forma, né? E hoje a gente já tem até celular como se fizesse parte da gente. É difícil sair de casa sem ele, acordar sem ele, dormir sem ele. Monitora tudo, onde você vai, os seus batimentos, os seus passos, o que você comeu, tudo tá lá. E abrir mão da liberdade de pensamento é inimaginável, que afinal ser humano significa, antes de tudo, ter a liberdade de pensar. Isso que a gente tem de tão diferente em relação aos outros animais. E quem avisa, amiga né? Vamos ficar de olho e banir, regular e banir enquanto é tempo esse tipo de sistema. Bom, é isso, né? Espero estar de volta aí no próximo domingo. Um podcast sobre futebol, depois um podcast sobre assuntos variados. Até lá.